Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe a um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor, no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor, no nome do Senhor. Queridos irmãos sacerdotes, povo de Deus, nós, aqui acompanhando as primeiras leituras, vemos que iniciamos o livro do Êxodo e assim se abre uma nova página da história do povo de Israel, o livro do Êxodo, que será um cenário de grandes eventos importantes na vida e na história do povo hebreu, como por exemplo, o nascimento de Moisés, a sua vocação e esse grande líder que o Antigo Testamento vai chamá-lo de o homem mais humilde que existia naquele tempo. Nós vamos ter a libertação do povo do Egito, sendo liderado, o povo por Moisés. Temos as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E tantas outras coisas que vão acontecer aí neste belo livro da Sagrada Escritura. Vemos que até aqui se realizou uma daquelas promessas que Deus tinha feito a Abraão. A gente estava escutando até pouco tempo falando sobre Abraão, Abraão. Depois terminamos ouvindo sobre Jacó, José, a história de José do Egito, até na semana passada. E com a leitura do texto de hoje, que diz que surgiu um novo rei no Egito, que não conheceu José, e que começou a oprimir o povo, nós vemos o cumprimento de uma das promessas que Deus tinha feito a Abraão. Qual a promessa?
disse a Abraão: você vai ser pai de uma multidão. E justamente o povo começa a sofrer porque começa a crescer. Mas na verdade não começa a sofrer porque começa a crescer. Começa a sofrer por causa da inveja do faraó e do medo que ele começa a ter. Porque outro dia eu estava pensando assim, lendo esse texto, pensando que ele diz assim, ó, o povo de Israel começou a crescer, aí o faraó diz assim: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos e combata contra nós e acabe por sair do país. Veja, pensamento assim é mais ou menos aquilo que nosso Senhor diz lá no Evangelho, né? Quando o teu olho, a luz do teu olho é trevas, quando o teu olho é mau, tudo é mau, né? Porque ele poderia dizer assim: poxa, um povo tão numeroso como esse, e em caso de guerra, nós vamos nos juntar a ele, eles vão se juntar a nós e a gente vai combater o inimigo. O contrário, mas ele já pensa: não, vão virar contra nós. Então, por causa disso, o povo hebreu começa a ser oprimido. Mas é claro que não é só por causa disso. O que o povo de Israel está vivendo é o que o povo de Deus vai viver durante a história da salvação. E a própria igreja vai viver, e nós vivemos, que é a perseguição própria das trevas contra a luz. O mistério da iniquidade, o mistério daquele que está por trás da iniquidade, o inimigo de Deus que sempre vai querer destruir o seu povo. E que se serve, sim, dos poderes humanos. Lembra aquele trecho aqui do livro do Êxodo, das pragas do Egito? Uma delas é aquela praga da escuridão. Diz que chegava a ser densa, né? A escuridão, quase que dava para apalpar, né? Mas onde viviam os filhos dos hebreus, havia luz. E onde estava Faraó e o seu povo, trevas. Essa vai ser a história do povo de Deus. Um combate. O Evangelho de São João, lá na frente, né, vai dizer que a luz veio ao mundo, veio para o que era seu, mas as trevas não quiseram recebê-la. Esse é o combate, gente. E aí diz o texto que o faraó, então, oprime, coloca o jugo dos trabalhos escravos ali, pesados. A gente vai ver que isso só vai crescendo conforme as leituras vão passando nessa semana. Quer matar os bebês masculinos, que era para diminuir a força, né, do povo de guerra, seu poder de guerra. Mas quanto mais o faraó persegue, diz o texto, mais o povo crescia. É assim, né, com as coisas de Deus. Ninguém pode ir contra Deus. Tentam, mas só cresce. Quanto mais, e de novo, na história da salvação nós vemos isso. Quanto mais querem destruir, mais o povo fica aguerrido, fortalecido. E experimenta o poder de Deus, a libertação de Deus, o auxílio de Deus que não abandona o seu povo. A gente sabe que na liturgia da palavra é assim, tem a primeira leitura e depois vem o salmo, que a gente diz salmo responsorial, é que ele tem a ver, como se fosse um livro, né? Uma página de um lado e outra de outro, que você pode fechar, eles estão face a face. Depois que a gente escuta essa primeira leitura, olha como é que vem o salmo. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento.
Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, Faraó, com certeza nos teriam devorado, no furor da sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido. Submergiu foi o Faraó, né? Então as águas, o seu exército. Então as águas nos teriam submergido se o Senhor não estivesse conosco. A correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. Não é assim? O povo está lá, Faraó atrás, mar vermelho na frente. Ai, meu Deus do céu. O laço arrebentou-se de repente, o mar se abriu. Assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Veja, essa é uma experiência marcante na história do povo de Israel, a libertação do Egito, que nós vamos acompanhar, né? As leituras. Que, inclusive, esta foi a primeira experiência, assim, que aí a partir de Moisés, e o povo de Deus, na verdade, fez com o Senhor. Porque nós sabemos que o povo, né, hebreu, o povo de Israel, depois chamado, ele vivia no meio de outros povos que tinham a fé em outros deuses. Outros deuses. E o único Deus, o Deus verdadeiro, começou a se revelar. Então ali, Abraão e tal, como a gente sabe. Só que hoje nós temos a Bíblia e vemos lá o Deus Criador, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está lá no Gênesis, já começa com a criação. Mas a experiência que o povo fez não foi primeiro com o Deus Criador. Como tinham muitos deuses, a primeira experiência que o povo fez foi com o Deus Libertador. A experiência que eles fizeram foi que Deus, e que depois vão entendendo cada vez mais que é um só e só existe Ele, mas no começo eles entendiam que era um Deus no meio de outros deuses. O maior de todos, o Senhor dos exércitos, mas achavam que tinham outros. Mas a experiência que eles fizeram, Moisés vai fazer, né? Qual é o teu nome? Para que eu diga para eles. Não é possível conhecer assim o nome de Deus. E Deus então vai dizer, eu sou aquele que sou. Vai dizer que sou eu. E então o povo faz primeiro essa experiência de libertação, para depois, ao longo da história, ir entendendo que esse Deus que os libertou da escravidão também é o único e, portanto, o Criador de todas as coisas. Veja se não é assim que acontece na nossa história pessoal também. Quando nós fazemos uma experiência com Deus, de encontro com Deus, de mudança de vida, nós experimentamos que Ele é o libertador das nossas vidas. É a primeira coisa. Que Ele veio nos salvar, que Ele veio nos libertar do pecado, da maldade, veio nos tirar das trevas. A gente quer abandonar o pecado, é uma experiência de libertação. A gente quer confessar os nossos pecados, a gente quer se libertar. O Salmo diz isso aqui, né? Que nós ouvimos. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. É experiência. Quem não caminhava, não conhecia as coisas de Deus, a gente às vezes até faz a catequese lá e sabe que Deus é criador, mas quando a gente não faz uma experiência, a gente acredita assim, né? Eu creio, mas não é uma coisa pessoal. Quando você faz a experiência, você vê que Ele te tira da tua terra, como tirou Abraão. Muda a sua vida, te mostra uma nova identidade, como fez com Moisés. Sua vida não é mais a mesma, como Jesus vai fazer com Pedro, com os apóstolos. E veja,
É isso que nosso Senhor fez. A gente está no capítulo 10 de São Mateus, que no início lá tem escolha dos 12 apóstolos. Jesus dá as instruções para os apóstolos e continua então falando disso. Aí Jesus vai e fala o evangelho de hoje, que tem a ver também com batalha, que tem a ver também com libertação, como a primeira leitura, e que o povo vai ter que ser liberto do Egito. Nosso Senhor está dizendo, olha, não penseis que eu vim trazer a paz à terra, não. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Quer dizer, o mundo que nós vivemos e o mundo, apóstolos, que vocês estão sendo, para o qual vocês estão sendo enviados, não é brincadeira, não. Até tem um missionário da Canção Nova lá do Ceará, que o pai dele foi à missa e escutou esse evangelho. Aí disse assim, rapaz, me explica isso aí, como é que é esse negócio aí que Deus veio separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, né? Veio trazer a guerra. E aí ele deu a explicação, nós sabemos, né? Que na verdade, quando você começa a seguir nosso Senhor, a adorar o Deus verdadeiro, como o povo de Israel estava aprendendo a cultuar o Deus único e verdadeiro, você começa a passar por dificuldades. E ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, nesse mundo, no nosso mundo contemporâneo, moderno, nós aqui, nas nossas famílias, é muito difícil, dentre nós aqui, não ter um que não vive, que seja católico, que seja cristão, e que não viva uma realidade de talvez ser só você, ou você mais um, você mais alguns, e o resto tudo não quer saber das coisas de Deus. Existem, graças a Deus, famílias que foram preservadas, conseguiram hoje crescer, graças a Deus, mas a realidade de muitos de nós é de vivermos no meio de muitos até batizados, mas não evangelizados e não seguidores, não discípulos. E que se você ousa assumir a sua identidade de cristão, vai ser alvo, no mínimo, de piadinhas ou de perseguição. O Padre José Augusto falava aqui no PHN da realidade das faculdades, né? A dificuldade que os nossos jovens vivem pela militância que quer arrancar realmente a fé e querem destruir. Muita gente, esse é um projeto, sim, até global, né, podemos dizer, que querem destruir a fé cristã e a instituição familiar. Se você consegue desestruturar isso, se você consegue minimizar isso, minar o cristianismo no mundo e ir derrubando as bases da família, a união conjugal, aí você arrebenta com a sociedade e você domina a sociedade. Você faz dela o que você quiser. A cultura que a gente diz, né, judaica aqui, a judaico-cristã, que valoriza Deus e a família, isso aqui é o maior inimigo, gente, do inimigo. Que adora a Deus, que tem Deus como centro da sua vida, o cristianismo, os cristãos, que tem nosso Senhor Jesus Cristo como centro, e a família cristã, são realmente esse impeditivo de se alastrar realmente a tragédia no mundo. Então, essa é a luta. Tem uma citação de uma carta da irmã Lúcia, a irmã Lúcia dos Três Pastorinhos,
que viveu muitos anos, acho que mais de 90 anos, né? Teve as aparições de Nossa Senhora, ela falava, Nossa Senhora ouvia as mensagens de Fátima. E tem um cardeal italiano, ex-cardeal já falecido, chamado Carlo Caffarra, ex-arcebispo de Bolonha, que ele afirmou ter trocado cartas com a irmã Lúcia. E ele, veja, ele era doutor em direito canônico e um especialista na teologia moral, com ênfase em matrimônio e família. Então ele trocou correspondências com Lúcia, falando sobre essa realidade da família. E olha o que a irmã Lúcia, ele pegou um trecho dessa carta e falou algumas vezes sobre isso. Ele disse assim, olha, abre aspas, segundo ele, né, as falas da irmã Lúcia. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Não tenha medo, porque quem trabalha pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e odiado, porque este é o ponto decisivo. Vou ler de novo. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Não tenha medo, porque quem trabalha pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e odiado, porque este é o ponto decisivo. É claro que nós temos que lembrar que nós combatemos do lado do Senhor dos Exércitos. Tá? Então, mas precisamos ter ciência de que estamos no meio de guerra, gente, não é brincadeira. E é preciso, então, proteger e fortalecer a família. Nós estamos nessa missa aqui rezando pelas famílias. E claro que a primeira coisa é rezar pelas famílias. Tem outras coisas também, mas rezar pelas famílias. Eu estava lendo, inclusive, hoje um texto sobre um retiro para sacerdotes. E havia uma citação, uma passagem da vida de São João Maria Vianney, né, o cura d'Ars, santo modelo, patrono dos sacerdotes, que disse que alguns sacerdotes ali da região dele estavam reunidos e falando com ele, dizendo assim, nossa, falando sobre a pregação, né, a preparação intelectual e a pregação. E aí esses padres diziam assim, poxa, dentre nós tem muitos doutores, muitos mestres, né, muitos especialistas nos nossos encontros, que falam para as pessoas. Nós chamamos até pessoas célebres da Sorbonne, né, da faculdade lá de Paris, né? Vem pregar aqui e não tem tanta eficácia como a sua pregação, que é tão simples. E parece que ele interrompeu o discurso desse padre aí na hora e falou assim, mas vocês trabalham de joelhos? Por que não tem tanta eficácia? Cara, isso, mas vocês fazem de joelhos? Quer dizer, rezam, estão em comunhão com Deus, o que levam, o que anunciam, parte de um encontro, de uma experiência com Deus, tem a potência de Deus. Assim vai se edificar a sua comunidade. Mas eu falo isso para dizer a respeito das famílias. Você também cultiva sua família, protege, cuida de joelhos? Porque só dizer assim, nossa, ai meu Deus do céu, está muito difícil, é muito difícil viver hoje como casado, muito difícil viver hoje como pai, como mãe. Sempre vai ser difícil, claro. É bem difícil porque se organizam aí vários meios, né? A mídia, a parte educacional, tantas outras coisas contra a família. Mas trabalhamos de joelhos, rezamos. O pai de Santa Teresa d'Ávila é um grande exemplo para nós, porque
ele protegia a sua cria, sua família, de influências. Isso é muito importante, a gente ter essa atenção. É como cuidar realmente de um jardim. Você tem que cuidar para ninguém vir pisotear, roubar. Mas ele tinha uma atenção, porque ele via que às vezes até alguns parentes começavam a se aproximaram. Santa Teresa mesmo conta isso, né, no livro da vida. Que apareceu uma pessoa da família que se aproximou muito, e ela se afeiçoou muito àquela pessoa, só que a pessoa começou a trazer umas leituras, contar umas coisas para ela começou a se dissipar e a buscar outras coisas. Ela que sonhava com seu irmão mais novo, fugiu de casa para ser mártir. Deram bobeira lá, pegou o irmão, saíram, fugiram de casa e alguém achou ela na rua lá e trouxe de novo para cá. Mas ela fugiu querendo morrer mártir. Mas essa que queria morrer mártir estava sendo desviada porque caraminhola sendo colocada na cabeça. Por que eu digo isso? Porque, inclusive, os amiguinhos, né? Precisa ter cuidado. Veja, não estou dizendo que vai agora trancafiar, né? Os filhos dentro de casa e não vai ter relações, contato com ninguém. Gente, mas é preciso atenção, né? A gente não disse que o gado engorda. O que engorda o gado é o olho do dono. O cuidado, a atenção. Sim. Quantas vezes a gente escutava os nossos pais que cuidavam ali, com atenção, diziam: eu não quero que você ande com fulano. Aí hoje vai dizer: mas isso é preconceito e você está cortando a liberdade dos filhos. Não, gente, uma criança, e muitas vezes até adolescente, não percebe que às vezes está sendo conduzido para o buraco. Quantos de nós fomos para o buraco, a gente não percebeu, quando viu já estava lá dentro do buraco. Depois que passou, depois que crescemos, vimos por onde andamos. E a gente precisa dizer: olha, não, aqui não, e por aqui sim. Aí é proteger, mas também é fortalecer. Dar as coisas boas. Dar o bom exemplo. Estar junto. E aí a gente entra numa situação que todos nós, padres, famílias, né, pais, a gente vive de uma situação porque para cuidar bem desse jardim e da família, ou de uma comunidade, existe uma coisa que a gente muitas vezes faz de tudo para fugir: o sacrifício de si. Gastar tempo, as nossas energias. E sei que esse mundo agitado de tantas coisas que a gente vive e faz, quando chega naquela hora da gente dar a atenção, falo uma coisa que eu ouvi no retiro da minha ordenação sacerdotal. O padre que pregou o retiro, no local que a gente estava, na casa de retiro, tinha uma missa todas as segundas-feiras. E o retiro caiu dentro dessa segunda-feira e ele levou a gente para a missa, queria celebrar com o povo. E aí ele disse assim para o povo: olha, quem vai fazer a pregação desse retiro, ou essa homilia, vamos ser eu e vocês. Eu vou fazer a primeira parte, depois vocês, o povo, vão fazer a segunda parte. Aí o que ele fez? Pegou as leituras e tudo e fez a explicação todinha. Aí disse assim: agora vai ser você. Ele tinha combinado com o povo tinha aceitado. Aí disse assim: pronto, agora vai ser vocês. Vocês vão falar para eles, nós éramos 8 diáconos. Nas vésperas da nossa ordenação, fizemos esse retiro. E aí ele abriu para o povo falar: o que é que vocês esperam de um padre? E aí foram falando algumas coisas, por meio assim, né? Tipo assim, com medo de falar, não queria falar, com tato. Mas o padre falou: não, podem falar, pode falar. Aí uma mulher chegou e disse assim: ela disse: olha, eu tenho 5 filhos.
E eu trabalho. E isso que eu vou falar aqui, né, é uma faca de dois gumes, né? Corta para a família e corta para o padre aqui, né? Atinge os dois. Aí ela disse assim: eu chego cansada, eu quero descansar. Mas eu vejo os meus filhos querendo uma atenção, querendo um cuidado, e aí, tipo assim, não tem como, né? Vai lá e dá atenção e fica. Aí ela falou para nós, ela disse: olha, vocês também são pais. Então, tem aquelas pessoas na comunidade que às vezes são mais tímidas, tem aquelas que são mais expressivas, elas vão lá falar com os senhores, falam e tudo, tem atenção, mas tem as que são mais tímidas. Sei que vocês têm muitas coisas para fazer também. Mas o que ela está dizendo? Essa atenção também com os filhos. Porque eu sei que é difícil. E dentro de nós tem uma força puxando para baixo do egoísmo, que quer que a gente guarde a nossa vida, as nossas energias só para nós. A gente precisa ter os momentos de descanso, não estou falando disso. Até os pais também precisam ter, né? Os esposos precisam saber também. Mas o que eu estou falando aqui é o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Se nós não tivermos coragem de perder a nossa vida, nós, pelo rebanho, nós não teremos salvação e nem ajudaremos a salvar o rebanho. Agora, se também, família, se também não perderem a vida para si mesmos, em vista dos outros, também não vai ter salvação, vai ser uma perdição tremenda, porque vão ser como ovelhas sem pastor. E aqui uma última coisa que é importante. É importante que todos nós possamos dar testemunho, né, da vivência em casa, seguir nosso Senhor, dar testemunho da palavra de Deus. Mas no mundo que a gente vive hoje, meus irmãos, não basta só dizer assim: eu vou aqui. Basta, é claro, rezar, proteger, fortalecer. Mas existe um sacrifício que hoje também é muito necessário, que é o sacrifício da gente estudar um pouquinho, saber um pouquinho mais da nossa fé. Porque, como disse, cada vez mais os nossos jovens filhos vão para esses meios educacionais e recebem um monte de coisa na cabeça. E se a gente às vezes não tem um mínimo para dizer para eles, olha, ou se a gente não sabe, pelo menos indicar, veja isso aqui para você ver o contrário. Senão a gente até às vezes na boa vontade educa os filhos, e quando chega com 18 anos e que sai de casa para estudar, tudo aquilo, não vou dizer que é perdido, porque Deus tem seus caminhos, mas às vezes ele não encontra um fundamento racional para contrapor aquilo. Então eu sei que nem todo mundo vai ser um expert nas coisas, mas a gente se esforçar um pouquinho para tirar algumas mentiras que colocam na cabeça das crianças e dos adolescentes. Aquele grande homem, Fulton Sheen, bispo dos Estados Unidos, dizia que conhecia muita gente que odiava a Igreja Católica. Na verdade, que odiava, que pensava que era a Igreja Católica. Mas muito poucos que realmente conheciam o que era a Igreja Católica e odiavam. Mas odiavam o que ensinavam que era ela, mas que não era ela. Então, aquilo que a gente puder também se sacrificar nesse ponto para oferecer a Deus algo melhor e para os irmãos. O próprio São João Maria Vianney, que diz trabalhar de joelhos, diz que mesmo ele foram encontrados, né, nos seus livros, ele rezava muito, comia muito pouco.
Mas mesmo nos seus livros foram encontradas migalhas, nos livros depois que ele morreu, migalhas de pão. Quer dizer, às vezes que ele comia muito pouco, estava mostrando que ele comia enquanto estudava. Então acho que a gente pode dar um pouquinho mais. Sim ou não? Assim, nós colaboramos com a graça de Deus em seu Filho que veio para salvar a nós, salvar as nossas famílias. Sozinhos nós não conseguimos, mas Deus nos dá a sua força, a sua palavra, o seu Espírito. Por isso, Senhor, enche-me com teu Espírito. Vem nos dar a tua força, o teu poder. Coloque-se agora diante de Deus assim. Se você se sente talvez sem força, sem saber o que fazer, Padre, mas eu não sei. O Espírito Santo de Deus é o socorro de nossas almas. Vamos pedir isso. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. antes de rezarmos mais uma vez, liberta-me. Quero convidar você, põe a mão no seu coração. Se ajudar você a fechar um pouquinho os seus olhos, mas que você fique na presença do Senhor, que nada te distraia agora, mas que verdadeiramente você esteja na presença do libertador. O Padre Alex começou a homilia hoje dizendo que a primeira experiência daquele povo de Deus foi de um Deus libertador. E traga no seu coração todas aquelas situações em que você precisa ser liberto por Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. Situações difíceis que têm se arrastado há anos na sua vida,
que você se sente parado, paralisado, preso, presa, seja vícios, seja dificuldades nos relacionamentos lá na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho. São tantas as situações que eu e você às vezes estamos presos, aprisionados, às vezes pelo pecado e tantas situações. Peça agora ao Senhor, ao libertador: liberta-me, Senhor, com teu Espírito. E você vai cantar, e você vai rezar, pedindo ao Senhor: liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Cantemos. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma. e minha alma reviverá. Para te adorar, Senhor, para te louvar. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. Vai orando em Espírito, solta a sua voz. Deixa que o Senhor vá agindo em você, batize. Mergulhe você nessas águas vivas, libertadores. Deixe que o Espírito Santo haja, mova-se em você, para te libertar de tudo aquilo que te escraviza, te aprisiona, ou escraviza aqueles por quem você intercede, que você ama, que está distante de Deus, que talvez você esteja até cansado, cansada de pedir, de rezar. Clame agora, ore no Espírito por essa libertação. Toda opressão na sua mente, você que tem sentido muita opressão na sua mente, todo peso no seu corpo, você que se põe na sua casa em oração e por isso um cansaço, um desgaste físico e mental e um cansaço de esgotamento. O Senhor vai tocando você agora. Você que está sem esperança, o Senhor vai tocando e devolvendo, restituindo novamente a esperança. Você que tem olhado para as coisas e tem visto tudo de maneira negativa, distorcida e não consegue ver esperança, o Senhor vai tocando em você agora, vai te libertando. Você que está intercedendo por pessoas da sua casa com problema no alcoolismo, com problema no cigarro, no fumo, em doenças psicossomáticas, o Senhor está tocando agora. O Senhor está ouvindo a sua oração. A sua oração agora ela sobe como um incenso de agradável odor a Deus. Você é o intercessor da sua casa e o Senhor está dizendo: não para de rezar, continua a orar, insista, como aquela senhora que ficou insistindo com aquele juiz iníquo. Ela foi insistindo e no momento certo, na hora certa, Deus há de atender o seu pedido. Não pare de orar, não pare de colocar os seus joelhos no chão, intercedendo pelos seus. Não entregue a sua família ao mal, ao maligno. Você que tem vivido muita tristeza, depressão, isolamento, o Senhor está visitando você agora. Você que tem ficado em quartos escuros, não tem vontade de sair, não tem vontade de fazer nada, o Senhor toca em você e devolve a vida. O Senhor sopra o sopro de vida em você, o ruá de Deus, a vida de Deus. A vida está em Deus e
Ele passa a vida para você. A morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra, porque a última palavra é de Deus. Senhor, liberta-nos das más palavras, Senhor. Senhor, vai libertando principalmente você que quando vê já falou coisas de que você se arrepende, palavras duras, vou até dizer malditas, para aqueles que estão com você no dia a dia. O Senhor está tocando agora os seus lábios, tocando agora a sua boca, tocando o seu aparelho fonador, te libertando de todas essas palavras de maldições, de maldição para os seus. O Senhor também toca ouvidos, você que ouviu muita coisa ruim, você que ouviu palavras terríveis, de que você não presta, de que você não vai dar nada na vida, de que você não vale o prato que come, de que você... São tantas as palavras difíceis, de humilhação, palavras de rejeição. O Senhor faz cair por terra agora todas essas palavras que te paralisavam, que você acabou acreditando e assumindo uma falsa identidade que não é sua, porque você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e você não é nada disso que disseram de você. Você vale sim, e vale o sangue de Jesus. Você vale muito, porque o Senhor deu tudo por você, deu a sua vida para a sua salvação. Muito obrigado, Senhor. O Senhor vai nos libertando de muitos maus pensamentos que nos confundem, nos abatem, nos fazem ficar paralisados, e é no nome do Senhor que toda essa confusão, todos esses maus pensamentos também caem por terra, no nome do Senhor. O Senhor também nos liberta desses maus sentimentos, da tristeza, do desânimo que estava te abatendo, da frustração que estava te aprisionando, e tantos outros vícios e dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de graça, por esse momento de libertação. Muito obrigado. Liberta-me, canta. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. O Senhor te liberta para adorar, para louvar. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, Obrigado. pela tua bênção, pela tua graça. E confiamos, Senhor, no teu amor, que podemos ainda mais, Senhor, te servir e te amar, entregando as nossas vidas por amor ao teu povo, por amor às nossas famílias. Amém. Amém.